mas eu não melhorei, eu tô cada vez pior, tô cada vez pior. E assim, e não estava conseguindo fazer meu trabalho, não estava conseguindo trabalhar, e daí assim, eu já não sabia mais o que fazer, Imagina quantas pessoas não devem passar por isso. né, não Porque sabia. esse caso não é só com você, Não, com tá. certeza. Eu tenho aqui na clínica, Uhum. tem um paciente que um médico chegou e falou para ele: "Você tem, esse problema na artéria do coração, você sente dor, eh, é uma lesão de vasos finos, que a gente chama, né, e Sim. eu não tenho mais nada o que fazer com você". Imagina escutar isso. Sim. E aí ele chegou e falou: "Pô, não tem mais nada, então vou procurar outro cardiologista". Aí ele foi no outro cardiologista, contou a história, aí o cardiologista falou assim: "Ah, se o colega não sabe o que fazer com você, eu sei". Otimizou a medicação e falou: "Você vai para reabilitação cardíaca". Eu passei. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Rehab Cardiocast, e hoje eu trago uma pessoa ilustre para falar sobre algumas curiosidades. Será que reabilitação cardíaca ela é indicada por todos médicos no Brasil inteiro? Será que é só aqui no Rio de Janeiro que nós temos escassez de indicação para reabilitação cardíaca? Eu trouxe aqui um paciente que virou amigo, que é o Emerson Cervantes. E aí, tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Emerson? Muito bem. O nosso Errado Cardiocast, a gente tenta levar informação para o Brasil inteiro, Sim. falando sobre reabilitação cardíaca. E você tem uma experiência aí bem grande e com muitas histórias para contar, não é isso? Bastante história mesmo, porque assim, tipo, eh eu por acaso, ou seja, para mim isso era novo, né, ou seja, uma coisa nova e simplesmente, ou seja, eu descobri tem pouco tempo que, ou seja, não é uma coisa nova e assim, tipo, isso nunca foi me indicado, né, ou seja, eu posso dizer que isso foi me indicado, ou seja, em janeiro para cá, ou seja, que foi me falado que tinha um tipo de fisioterapia que podia melhorar a minha condição de vida, né, ou seja, porque depois, ou seja, dos problemas cardíacos que eu tive aí, né, ou seja, eu fui cada vez piorando, piorando, e assim, eu estava vivendo uma vida como se eu tivesse 80 anos, 90 anos, e assim, eu não tenho nem 60, né? Exato, tenho 58 anos e assim, e estava praticamente me arrastando, ou seja, não conseguindo fazer meu trabalho, ou pequenos serviços dentro de casa eu não estava conseguindo fazer, por causa dessas consequências aí, ou seja, do problema, né, real, ou seja, que a angina, né, ou seja, que chama angina refratária, que é o problema atual que eu tenho, e assim, e sentia muita dor no peito, muita dor, qualquer mínimo esforço era dor, né, tinha uma dor também, ou seja, que assim, alguma coisa, um esforço a mais que eu fizesse, essa dor meio que se instalava, né, ou seja, eu ficava o dia inteiro com dor, né, ou seja, não importava se eu sentasse, né, ou seja, ela até aliviava, mas quando eu levantava o corpo, ela voltava imediatamente, né, e assim, e nunca foi me passado nada, ou seja, tipo assim, o que que eu posso fazer agora? Porque eu fiz todos os procedimentos necessários que podia ser feito por problema, porque assim, o problema tudo começou em 2016, eu tive um infarto, né, e esse infarto, eu tive 8 lesões vasculares, que é, ou seja, quando se fala de infarto, sempre procura um culpado, né? Ou seja, um culpado, ou seja, ah, era isso ou aquilo, ou seja, eu sempre tive uma vida bem tranquila, uma vida bem reta. E só começar um pouquinho. Sim, Vamos fracionar. Primeiro, diz pra gente qual é a sua profissão, qual é o seu estilo de vida, como é que é a sim, alimentação, se fazia atividade, se não fazia. sim. Então, Vamos colocar isso. vamos colocar. Então, minha profissão, eu sou cabeleireiro, já sou cabeleireiro há 40 anos, né? E daí, assim, também fui técnico de uma empresa italiana, ou seja, no Brasil, então assim, viajava bastante, curso, dava curso, palestras, né, tanto aqui no Brasil como fora, então assim, tinha uma vida bem agitada, né? E, mas o que acontece? Em caso, por exemplo, de alimentação, sempre tive cuidado, sempre fiz exercício físico,
né? Ou seja, sempre fiz, ou seja, desde os 23 anos de idade eu faço uma atividade física que eu gosto de fazer, me causa prazer, eu gosto mesmo de fazer. A alimentação eu sempre cuidei, né? Que, que tem algumas coisas assim que é de herança que a gente tem, né? Ou seja, que a herança que nunca é dinheiro, nunca é dinheiro, ou seja, mas assim, herança de uma tendência de obesidade, né? Ou seja, essa herança cardíaca também, ou seja, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, ou seja, os irmãos da minha mãe, os irmãos do meu pai, todos morreram do coração, então assim, então eu Então, isso sempre daí soube disso, então assim, que, ou seja, eu podia um dia vir ter o problema lá nos meus 23 anos. Então, assim, então o que que eu preciso fazer? Então, assim, você precisa ter uma vida mais correta, uma vida, ou seja, com exercício, com dieta, né? E eu sempre mantive isso, sempre, Então, né? que a gente fala o seguinte: existem fatores de risco Uhum. modificáveis e não modificáveis. Sim, Dentro do não modificáveis, nós temos aí a genética, sim, a idade, uhum, o gênero, sim, a raça. é, Então, são umas coisas que nós não temos como mudar. Mas a gente tem que tentar diminuir o risco cardiovascular, que uhum, é justamente no outro lado, sim, que é alimentação, estilo de vida, a gente tentar melhorar para diminuir o risco, mas nem sempre é possível zerar o risco, mas a sim, gente diminui. uhum. No seu caso, mesmo assim, veio acontecer em 2016, você falou, 2016 o infarto foi o infarto com lesão de 8 artérias, 8. e aí o tratamento Foi vascularização, né? foi cirúrgico, uma Foi cirúrgico. revascularização Isso, para quem não sabe, uma revascularização de peito aberto, exato. onde a cirurgia são postas diversas, que a gente chama de ponte, né? Sim. Então, no braço tem Tem no braço, cicatriz da radial, da na radial, na perna perna tem também da tem. safena e Uhum. provavelmente pode ter pego uma mamária também para colocar. Então, Sim. são os vasos principais que são usados para fazer a ponte. Uhum. Continua a história. Continua a história. Então, depois do infarto, ou seja, foi um infarto até que eu até questionei os médicos que, no caso, me acompanhavam na época, porque assim, eu tinha um cardiologista e um nutricionista, que, ou seja, que cuidavam já disso, porque assim, eu descobri mais ou menos com uns 30 anos que eu estava com problema de pressão arterial, né? E daí, ou seja, eu fui procurar um cardiologista para poder remediar. Até então, ou seja, eu não tomava remédios, né? Ou seja, eu só precisava manter a dieta, o exercício para manter minha pressão regularizada. E sempre de olho nela para ver se havia uma alteração. E daí o que acontece? Então eu sempre tive de olho nisso, ou seja, e simplesmente, ou seja, não tomava remédio, ou seja, minha pressão sempre normal, era só eu manter o exercício e a dieta, pressão ficaria normal. E eu tive um infarto, ou seja, simplesmente domingo, 9h30 da noite, sozinho em casa, né? Tinha acabado de fazer, assim, não tinha 15 dias que eu tinha entregado praticamente, ou seja, 27 exames para os dois médicos. Tanto taxa hormonal, ou seja, todos esses exames que se pedem aí, né? Ou seja, exame de imagem do coração, tudo certinho, né? E daí E o assim, que por que você eu tive sentiu? infarto, né? Então assim, primeira coisa assim, eu comecei a sentir dor no meu braço esquerdo, bastante dor, que eu achei que era assim, tipo, sabe, tipo domingo que eu brinco com a palavra, mas é assim, que a gente fica lagarteando domingo em casa, né? Tipo assim, vai pro sofá, pra cama, da cama pro sofá, e assim, você fica, né? E às vezes você deita no sofá e com o braço aqui assim, às vezes, tipo, não dá aquela dormência no braço, né? De você ficar deitado em cima do braço. Então eu achei que era isso, né? Ou seja, e daí assim, minha casa tem 2 andares, eu desci, né? Ou seja, para tomar um Dorflex, eu tava sentindo muita dor no meu braço, né? E, e resolvi medir a pressão. Quando eu medi a pressão, minha pressão estava extremamente alterada, né? Assim, tipo, estava tipo é, 12 por 18 ou 18 por 12, não sei como que fala, né? E assim, tipo, então você vê que a baixa estava muito alta, né? Eu peguei, estranhei, ou seja, eu tinha um remedinho daqueles que coloca debaixo da língua, que era o médico falou, se você sentir alguma coisa, você pode usar esse daqui. E eu usei, peguei, ou seja, já tinha tomado Dorflex, usei o remédio também e voltei pro sofá. Voltei pro sofá e daí assim, só que aquilo, ou seja, começou a me incomodar, ou seja, a dor não passou, ou seja, a dor no braço, aquela coisa toda, ou seja,
Eu peguei, ou seja, acho que uma meia hora depois eu desci e fui medir a pressão novamente, a pressão não tinha mexido, não tinha alterado. Ou seja, nem com Dorflex, nem com remédio, eu falei, tem alguma coisa errada. Daí eu resolvi ir para pronto-socorro, É, né? o principal mal, assim, que tem, as pessoas começarem a ter sintomas e falar: "Ah, não, amanhã eu vou no hospital". Sim, E dentro da cardiologia, né, a gente fala que tempo é músculo. Quanto maior o tempo que a gente leva para procurar uma emergência, sim, maior a lesão que vai ter nesse coração. sim. Então, você sentiu as dores lá, tomou os remédios, realmente não melhorou, foi o que você fez mais correto, vou procurar uma emergência. O máximo que vai acontecer é chegar na emergência e falar que não é nada, Não é nada, que é exato. o que a gente espera. Exato, Mas, se for, você já está numa emergência, sim. que aí vai poder iniciar tanto a investigação como o tratamento. Então, daí o interessante também, ou seja, dessa parte aí, quando eu cheguei lá na emergência, né, ou seja, eu falei o que eu estava sentindo, eu não, cheguei, abri o portão para me tirar o carro, mas eu não consegui, ou seja, entrar no carro porque eu comecei a suar frio, assim, a dor estava tão intensa que eu comecei a suar frio e eu fiquei com aquela sensação que ia desmaiar. Daí eu falei assim, acho melhor não. Daí eu peguei, ouvi a vizinha dando comida pro cachorro dela, chamei a vizinha e falei, me leve para o socorro que eu não estou me sentindo bem. E assim ela fez, ou seja, foi correndo bem desesperada, aquela coisa. E eu suei, 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 estava suando muito. E aí, imediatamente, ou seja, os médicos que me atenderam na emergência lá, ou seja, fizeram os procedimentos que se faz, né? Ou seja, tanto uma injeção na barriga, né? Que é anticoagulante, ou seja, um outro já veio, ou seja, me tirar sangue, outro já veio, ou seja, me dando, aplicando os remédios, tipo, e, ou seja, em questão de uma hora, você já estava tudo normal, ou seja, fizeram aquele exame de enzima, fizeram eletro, mas não aparece na hora, né? Ou seja, o exame não aparece na hora, Não, depende, depende. não aparece. Existe alguns tipos de infarto, aí o eletrocardiograma, existe infarto com supra, que a gente chama, né, que é o Uhum, supra de ST, que é uma sim, alteração no eletro, e tem infarto sem supra, sim, tá? E aí, quando a ECOG faz a curva enzimática, ela às vezes está baixa e depois ela sobe, uhum, ou às vezes já chega com ela alta, né? sim. Então, tem que ser Daí, acompanhado. o que acontece? Não, mas aí eles me liberaram, eu voltei para casa, assim, mais ou menos uma hora, eu voltei para casa, e o que os médicos me falaram lá, e falou assim, ó, é bom você procurar o seu cardiologista, que já te acompanha, para ele investigar o que que aconteceu aí, né? Ou seja, tipo, porque eles ficavam me questionando assim, tipo, eu passando mal, suando, com dor, ou seja, ou seja, você se aborreceu, você brigou com alguém, ou não sei o quê, ou seja, tipo assim, eu falei, não, ou seja, nada, nada, ou seja, daí assim, e querendo saber se eu tinha passado um estresse, era por causa do estresse, e não era, ou seja, eu estava sozinho. E no outro dia eu fui para o consultório médico, ou seja, de manhã cedo, já 10 horas da manhã, ou seja, e daí quando ele fez o eletro lá, que ele comparou com o que foi feito no pronto-socorro à noite, ele falou assim, tem alguma coisa errada. Daí ele mesmo indicou, ou seja, já ligou para o pronto-socorro, mandou me receber lá de volta, ou seja, para mim ficar em observação. Daí quando foi à tarde da segunda-feira que apareceu as enzimas lá em cima, e daí eu já fui fazer o cateterismo no outro dia, e daí foi quando apareceu realmente aí as lesões. O cateterismo, normalmente, ele é feito para ver se dá para resolver, quer dizer, primeiro para ver se tem lesão. Aham. E se essa lesão consegue resolver colocando o que a gente chama de stent, né? Que é Sim, uma sim. molinha lá dentro Uhum. da artéria para poder abrir a artéria. Sim. Mas, às vezes, tem tanta lesão, tantas lesões, Uhum. que tem que ser feita a cirurgia. Não dá para colocar diversos stents ali dentro. Sim, Então, vai para a cirurgia. sim. E E aí foi o é que aconteceu. multivascular, que a gente chama, né? E São foi o vários que... vasos. Exatamente, e foi o que aconteceu. Ou seja, eu fui para cirurgia, né? Daí, depois da cirurgia também tive. Como eu tinha, ou seja, estava tudo certinho, ou seja, tipo assim, as minhas taxas, ou seja, eu não estava gordo, ou seja, eu estava, inclusive estava mais magro que eu já tive, ou seja, eu estava com o peso que eu tinha quando adolescente, 74 quilos, né? Ou seja, a minha cirurgia foi excelente, ou seja, em 5 dias eu estava fora do hospital já, né? Ou seja, eu já saí andando do hospital tranquilo, né? Lógico que todo cortado, mas saí andando. E como é que é? Fala que é um
caminhão ter passado em cima do peito, né? Não, assim, eu digo assim que a única dor que eu senti nesse processo do infarto foi a dor do infarto, só que foi 100% no meu braço, ou seja, que geralmente tem gente que fala do peito ou assim, ou até que do diafragma, né? Ou seja, mas assim, o meu foi totalmente no braço. E assim, não senti dor alguma. Assim, lógico, desconforto sim, tipo, para levantar. No primeiro mês você não consegue levantar da cama sozinho, né? Alguém tem que te ajudar, né? Assim, é bem desconfortável, mas dizer assim que dor, eu não senti dor nenhuma. Nenhuma dor mesmo, assim, dor de ter aberto o peito. Não, assim, era um desconforto, que assim, tipo, você tem que usar uma cinta no peito, aquela coisa toda, é bem desconfortável, mas assim, dor, não digo para você que eu senti dor, tá? E isso foi em 2016, tudo em 2016, isso. E daí 2016. assim, daí tudo bem, ou seja, daí depois de 90 dias eu voltei a fazer minhas atividades físicas, lógico, é tudo mais devagar, ou seja, até o corpo se acostumar de novo. Voltei, ou seja, sempre tive um personal que me acompanhava, ou seja, para me fazer as atividades físicas. Eu sempre fiz atividade física em casa, eu tinha praticamente uma academia em A casa. cirurgia você fez no Acre, Não fiz no Acre, eu fiz em Goiânia. em Goiânia. Em Tá. Goiânia. Não, é só para entender que você viajou quase o Brasil Para inteiro poder resolver o problema, é verdade. para melhorar isso, né? Você saiu Sim. do Acre, Fui para foi para Goiânia. Goiânia, Isso. e aí voltou depois para o Acre e aí fez atividade física lá. Voltei a fazer as minhas atividades físicas, 90 dias depois, comecei já a fazer. E, e foi, ou seja, cada vez, ou seja, conseguindo, ou seja, ter mais, conseguir fazer mais exercício, ou seja, com mais frequência, e assim, praticamente fazer exercício todo dia, né? E porque aquilo, eu sempre gostei, tenho, né? Ou seja, eu sou um cara que gosta de disciplina, ou seja, tanto que o meu sonho era ser militar, né? Ou seja, por causa da disciplina, eu gosto de disciplina, né? E assim foi. E o que acontece aí, ou seja, veio a pandemia, né? Ou seja, a pandemia mexeu com tudo, né? Ou seja, tanto a parte financeira como a parte emocional, ou seja, mexeu com tudo, né? Ou seja, quando foi em 2022, mais ou menos, eu comecei a sentir aperto no peito novamente, né? Dor no peito. Tinha feito um exercício na sexta-feira, ou seja, um exercício inclusive bem pesado, bem forte. Fiz normal, ou seja, daí quando foi sábado e domingo, ou seja, qualquer movimentação que fazia, eu começava a sentir dor no peito. Daí quando foi na segunda-feira, eu fui ao médico, e que já estava me acompanhando, e daí ele fez vários exames, ele falou assim, suas pontes pararam de funcionar. Legal. Caiu, as Caiu pontes as pontes, caíram. então foi mal feita, né? As pontes caíram, na realidade ficou só uma, depois de todos os exames que foram feitos, ou seja, diz que só tinha uma funcionando, as outras duas tinham parado de funcionar. Eu falei, e aí? Então, assim, cateterismo de novo. Cateterismo, vira, ou seja, que tinha não sei o que, parará, ou seja, daí colocaram um stent Isso você estava no Acre. no Acre. Colocaram stent, né? Colocaram dois. Daí saí do Acre, ou seja, daí assim, não melhorei. Assim, é como se eu não tivesse feito nada. Continuava sentindo. E assim, e isso foi cada vez me travando no sentido assim, eu conseguia fazer cada vez menos movimento, Limitando, me né? limitando isso, né? E assim, eu até brincava com o médico e falava, poxa, ou seja, você está me tirando tudo, meu camarada. E assim, por exemplo, eu tenho a minha clientela no salão, é uma clientela de muitos anos, ou seja, de 30 anos que me segue, e assim, tipo, e são muitas senhoras, eu falo assim, ó, você está tirando o cabelo, ou seja, eu não posso fazer o cabelo das minhas velhas, né? Eu não posso, ou seja, fazer meu exercício, né? Ou seja, eu não posso comer o que eu gostaria, né? Daí ele até perguntou assim, mas o que que você não pode comer? Eu falei assim, uma picanha na manteiga, eu posso comer, né? Ou seja, até posso, mas não devo, né? Então, assim, estava me tirando todos os prazeres da vida, todos, né? Eu falei assim, e aí, ou seja, minha vida vai se tornar o quê? Daí, ou seja, refazendo exame, ou seja, fizeram outro cateterismo. Por que que não tinha melhorado, ou seja, com o que foi feito, né? Ou seja, eu sei que na história toda eu fiz 8 cateterismos. Caramba.
Haja tá? cateterismo. Daí, assim, já chegou um momento, ou seja, que eu falei assim, não, ou seja, do jeito que tá, não dá, ou seja, tipo assim, eu já não quero mexer mais no coração, não quero mais, ou seja, e isso não tá resolvendo, eu preciso procurar outra solução. Daí eu disse assim, eu vou para São Paulo, daí fui lá pro mais famoso lá do São Paulo, né, ou seja, e o que acontece? Lá gastei bastante dinheiro, né, fizeram novamente outro cateterismo lá, ou seja, para ver por que o que tinha sido feito não tinha melhorado, e daí, assim, viram que precisava colocar mais e fazer uma descalcificação, né, do lado direito do coração, que estava bem calcificado e tal, não sei o quê, e assim fizeram, né? Ou seja, e todo esse processo, ou seja, que assim, que eu acho que não sei se acontece com todo mundo ou se é uma coisa normal dentro dos cateterismos, mas assim, só o primeiro cateterismo eu fui anestesiado. Todos eles você faz acordado. E aquilo é uma coisa bem desconfortável. Por exemplo, e daí, ou seja, nesse último que eu fiz lá nesse hospital lá, ou seja, de São Paulo, né? Ou seja, foram 3 horas e meia lá, ou seja, eles futucando meu coração e você acordado, né? Ou seja, até chegou um momento que eu falei assim, eu preciso mexer meu quadril, porque você não pode se mexer em cima da maca lá, você não pode se mexer, né? Porque eles estão... Primeiro que os aparelhos que eles usam, os equipamentos que eles usam, ficam em cima de você, né? Ou seja, então assim, você não pode virar, né? Ou seja, então assim, e daí eu queria mexer meu quadril, eu falei, preciso mexer meu quadril, preciso mexer meu quadril. E assim, eles falaram, não, 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 estamos terminando, estamos terminando. Tá. Terminaram, ou seja, 3 horas e meia lá futucando meu coração, terminaram, ou seja, tá. Voltei, ou seja, 3 dias depois, 2 dias depois de Nesse sair, aí você colocou 3 extensions. mais 3 stents e uma descalcificação. Uma descalcificação. Exato. Daí saí do hospital, com 3 dias saí, ou seja, aí uma Aí semana você depois. ficou bom agora. Ou seja, pelo menos eu tava, ou seja, porque assim, as informações que foram me passado lá, ou seja, tipo assim, não, agora você não vai sentir mais nada, agora ficou tudo bom, tudo perfeito, ou seja, e assim, né, ou seja, inicialmente, assim, tipo, você fica meio que de resguardo mesmo, ou seja, se resguardando. Isso em 2022, Não, ou seja, esse último cateterismo, ou seja, em São Paulo. foi em São Paulo, foi agora, o ano passado, em outubro do ano É, passado, 2022. né? E simplesmente tá, voltei para casa bem animado, tipo assim, bom, vou voltar à minha vida, vou fazer, né, Vai ou seja, fazer trabalhar, né? é meu trabalho, que assim, que é uma coisa assim, que é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, eu adoro fazer, né, ou seja, assim, é a minha diversão. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa, tipo, noturna, né, tipo assim, você não vai sair para se divertir, você não vai sair, não, eu não saio, ou seja, eu me divirto dentro trabalhando, né, ou seja, com o meu trabalho, lá eu brinco, eu dou risada, conto piada, ou seja, ganho meu dinheiro e assim, ou seja, eu gosto de fazer meu trabalho mesmo. E simplesmente o que acontece? Passou aquele período ali meio de resguardo ali, ou seja, não melhorou. Nada. Eu falei assim, não, ou seja, na realidade piorou. Piorou, eu fiquei pior, né? Daí assim, eu questionando o médico que me acompanha lá, ou seja, falei assim, olha, eu acho que tudo que foi feito lá tá tudo certinho, eu acho que o coração tá funcionando direitinho, tá tudo certo, só que minha qualidade de vida caiu mais. Ou seja, eu tô pior, E né? nesse percurso todo, ninguém conversou sobre reabilitação cardíaca com você. Ninguém falou nada disso, assim, tipo, eu só reclamando, ou seja, o tempo todo, o médico que me atende, ele também é meu cliente do salão, e daí assim, então cada vez que eu vou lá, eu vou reclamar. Né? Ou seja, Ele mudou não, de não, não cabeleireiro, mudou, não? não mudou, não mudou. Né? Ou seja, que assim, que inclusive, ou seja, minhas véias, você imagina, ou seja, que eu tenho uma carteira de cliente bem grande. As véias eu mandei tudinho para ele cuidar delas lá. Então, assim, então existe uma cumplicidade entre nós dois aí, assim, mas eu não melhorei, eu tô cada vez pior, tô cada vez pior. E assim, e não estava conseguindo fazer meu trabalho, não estava conseguindo trabalhar. E daí, assim, eu já não sabia mais o que fazer, Imagina quantas pessoas não devem passar por isso. né? Não sabia. Porque esse caso não é só com você, Não, com tá? certeza. Eu tenho aqui na clínica, Uhum. tem um paciente que um médico chegou e falou para ele, você tem
esse problema na artéria do coração, você sente dor, é uma lesão de vasos finos, que a gente chama, né? E Sim, eu não tenho mais nada o que fazer com você. Hum. Imagina escutar isso. sim. E aí ele chegou e falou, pô, não tem mais nada, então vou procurar outro cardiologista. Aí ele foi no outro cardiologista, contou a história, aí o cardiologista falou assim, se o colega não sabe o que fazer com você, eu sei. Otimizou a medicação e falou, você vai para reabilitação cardíaca. O paciente que sentia dor no peito igual você, descansando, parado, sentia dor, subia uma escada, sentia dor. Sim. Para chegar, ele mora perto da clínica, para chegar à clínica ele parava 4 vezes no caminho por conta de dor. Uhum. E hoje ele corre. Uhum. Ele corre. Sim. Ele já está na reabilitação. Ele já está na reabilitação cardíaca há 4 anos. Ele já teve alta, mas ele chegou e falou para mim, Léo, caixão não tem gaveta. E eu consigo pagar isso aqui. Então eu prefiro continuar aqui pagando do que sair daqui. Sim. Não, então eu vou complementar a sua frase aí. O caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Entendeu? Então, assim, é melhor gastar, ou seja, realmente, ou seja, com isso, porque assim, eu fui saber, ou seja, em janeiro, início de janeiro agora desse ano, sobre isso, que inclusive foi o médico que me acompanha lá, que ele falou assim, bom, então a única coisa que você tem é reabilitação, né? Daí aonde fazer? Daí ele me indicou, né? Ou seja, que era aqui no Rio de Janeiro, né? Mas lembra que eu moro lá no Acre, né? Ou seja, e assim, e mesmo, ou seja, se eu não estou trabalhando, não está entrando, então só está saindo. Daí diz que a reabilitação que eu precisava fazer era de 6 meses. Pô, 6 meses fora de casa, difícil, né? Ou seja, ficar 6 meses, ou seja, e só saindo sem entrar, né? Ou seja, entrar nada. Então, assim, então, mas eu vou, né? Eu resolvi vir, né? Ou seja, daí sair do Acre, vim para cá, ou seja, assim, que era minha única esperança, tipo assim, inclusive eu questionei a você quando eu fiz uma consulta para você, tipo assim, mas você me dá garantia que eu vou ter melhora, né? Daí ele falou assim, não tem como eu te dar uma garantia, porque assim, que o legal, ou seja, né? Ou seja, que eu achei em primeiro lugar seu é assim, que como que você podia falar se você não sabia nada sobre mim, né? Ou seja, tinha que simplesmente, ou seja, analisar o indivíduo. Avaliar. A Exatamente. avaliação pré-participação ela é fundamental, Sim, ou seja, daí porque assim, senão a gente não né? sabe. Mas assim, eu tava sem esperança já. Então, assim, isso daqui, pra mim, foi a última coisa, assim, tipo, que pra mim eu ia, tipo assim, parar de trabalhar, ou seja, tipo assim, ficar encostado aí pelo INSS mesmo, ou seja, fechar o meu Como você falava salão. antigamente, esperar a morte chegar. Só Exato, isso. esperar a morte chegar, porque assim, não vi outra solução, porque assim, mexer, eu digo assim, eu não vou mexer mais, chega. Já mexi demais nesse coração, ou seja, tipo assim, não tá resolvendo? Então Mas assim, você vir para o Rio não mexeu de novo no coração, porque você já morou no Rio, né? sim, com certeza. Já morei aqui no Rio de Janeiro, inclusive minha profissão eu comecei aqui no Rio, né? Ou seja, foi aqui que eu Então teve pelo menos comecei uma parte boa de rever o Rio, né? a rever o Rio e assim, e ver, ou seja, rever assim os pontos onde eu trabalhei, ou seja, tudo isso foi bem assim, com uma certa emoção, né? Ou Mexeu no seja, coração. mexeu com certeza. E assim que faz a gente relembrar pontos da vida, de histórias, né? Ou seja, do que aconteceu e assim, é bem legal. Então mexe, com certeza. Mas assim, o interessante é realmente a reabilitação e que tem que ser uma coisa mais divulgada, ou E seja, me diz uma que coisa, assim, aí você veio para o Rio de Janeiro uhum, para fazer a reabilitação. Quanto sim. tempo você já está fazendo a reabilitação? Então vai estar fazendo 2 meses agora, né? Ou seja, E como é que está a sua vida digo antes assim, e agora? Que a reabilitação ainda não acabou, não, mas não, já tem 2 meses. Como você está se sentindo com 2 meses só de reabilitação? eu digo assim que eu me sinto 50% melhor, né? Ou seja, 50% melhor, que para quem estava sem esperança é muito, Você está vendo a luz no fim do túnel. pode ter certeza. E assim, tanto que decidi ficar mais tempo, ou seja, do tempo que eu puder ficar, justamente para me manter isso, porque assim, tipo, eu quero ter qualidade de vida, né? Ou seja, tipo assim, ter a minha qualidade de vida. Isso está me devolvendo, né? Tipo assim, antes para mim andar uma quadra eu tinha que parar 3 vezes, ou seja, hoje eu consigo andar uma quadra inteira sem precisar parar,
né? Por causa com a dor no peito, a falta de ar que dá, né? Ou seja, hoje eu consigo fazer isso, E andar. qual foi, assim, logo que você chegou para fazer a reabilitação, você teve medo do que iria acontecer? Porque muitas das pessoas não sabem, acham que vai chegar em um consultório para fazer reabilitação, onde vai ter uma maca Uhum. e quando olha é uma academia. É, exato. É uma academia. Teve medo? Como é Não, que foi não, isso? não, não. Ou seja, lembra que essa parte da academia sempre fez parte da minha vida. Mas assim, eu antes de vir, ou seja, eu pesquisei, inclusive outros lugares que poderia ter, que seria mais fácil de eu ter acesso, tipo, mais perto, alguma coisa assim. Eu pesquisei, daí assim, eu vi, ou seja, lá, ou seja, que você atende lá, e assim, e vi mais ou menos como que era o processo. Tipo assim, não entendia como ia fazer. Porque se eu não conseguia, né, ou seja, caminhar ou subir uma escada, ou seja, eu não sei o que eles vão fazer, né, ou seja, lá, né. Mas o meu médico me orientou bem, ele falou assim, que eu questionei a ele, assim, mas como que eles vão fazer? Como que é esse processo, né? Porque, assim, quando você pensa em fisioterapia, tipo assim, lógico, dentro da minha ignorância, né? Ou seja, assim, tipo, tô com um problema no joelho, então vai lá e vai fazer, ou seja, levantar e baixar meu joelho, uma coisa assim, né? Ou seja, então, assim, mas no caso lá, o meu médico ele orientou, ele disse assim, não, eles vão, ou seja, forçar você, ou seja, e vão trabalhar em cima dessa dor, para você ganhar resistência a ela. É como se eu fosse, não que a dor vai passar, mas é como se eu chutasse a dor para frente, né? Ou seja, eu podia fazer mais esforço, né, sem sentir dor. Então, assim, ele me explicou isso, que era assim mais ou menos. Eu entendi que assim, é como se eu colocasse essa dor, ou seja, tivesse resistência a ela, né? E Na ganhar verdade, não é resistência. nem resistência. O que a gente faz é exatamente isso que você falou. Uhum, É a gente jogar essa dor, a gente chama de limiar isquêmico, né? uhum, É a gente jogar esse limiar isquêmico lá para frente. Tipo, para você sentir aquilo, você vai ter que fazer mais esforço do que estava fazendo. Então, cada vez a gente faz essa programação sim, para você funcionar o teu corpo sem gastar muita energia sim, ao ponto de sentir dor. E cada vez você sim, vai conseguir fazer mais atividades do dia a dia sim, sem gastar muita energia e sentindo menos dor. sim, Tá? Então essa dor vai acontecer quando você gastar muita energia. E uhum, se o teu corpo está fraco, ele gasta muita energia para levantar um copo de água. sim, Para ir ao banheiro, ele vai sentir, gastar muita energia. uhum, Então, o que a gente faz? É reabilitar esse corpo para fazer ele ser econômico, uhum, ele fazer a atividade do dia a dia e não gastar tanta energia. sim, Então, você não vai chegar. A ideia é você não chegar ao ponto de sentir dor. uhum, A não ser se você chegar à exaustão, chegar lá no teu máximo, que sim, aí pode sentir um dor. E é aquilo também que eu falei. Se você vai fazer a reabilitação de maneira crônica, crônica que eu digo é passar dos anos, tá? uhum, Não a reabilitação, mas porque a reabilitação você tem uma fase supervisionada, que é a maior parte dela, maior parte não, né? Que é a fase um, 2 e 3 supervisionada, e tem a fase não supervisionada. A não supervisionada, você faz numa academia, sem problema nenhum. uhum, Você se conhecendo já, você vai fazer lá. Então, a reabilitação ela vai ser para o resto da vida, sim, mas não precisa ser supervisionada, que nós estamos uhum, fazendo agora. sim, Tá? A ideia, eu sempre converso contigo, quando você voltar lá para sua cidade, você vai pegar alguém que nós vamos passar as instruções para continuar fazendo a reabilitação. sim, com certeza vamos fazer isso. Né? Ou seja, isso aí não tenha dúvida que eu vou fazer, porque é uma coisa que assim, quando eu comecei a fazer exercício, né, ou seja, meu pai pegou e falou assim, ó, exercício é uma coisa rotineira e chata de fazer. Ele falou assim, mas desde o momento que você decidir fazer, lembre-se, é pro resto da sua vida. Porque assim, se você para, né, ou seja, um exercício normal, se você para, ou seja, a tendência é você perder aquela musculatura que você tinha, você fica mais flácido, você engordar, ou seja, seu corpo não está consumindo tanto, ou seja, energia, então acaba acumulando, então assim, começa a aparecer daí as pochetes, as boias, né, ou seja, e assim sucessivamente. Eu entendi isso perfeitamente, ou seja, tipo, quando meu pai me falou isso, ou seja, tipo, ó, exercício é pro resto da vida. Sim. Então, é isso mesmo, ou seja, eu entendo isso. E assim, e agora
muito mais consciente disso, né? Ou seja, pela forma que eu tô vendo, a forma que eu tô me desenvolvendo, você vê, eu não conseguia ficar 5 minutos em cima de uma esteira. E hoje você vê o que, né? Ou seja, o que eu tenho conseguido fazer. Então, assim, eu tô bem feliz por isso, pode ter certeza e agradecido, né? O que eu falo é exercício, né, que nem vacina. Uhum. Hoje em dia, vacinas já não são mais assim, Sim, mas você toma uma vez e fica imune o resto da vida. sim, Exercício é que nem um remédio, que você sim. toma lá, um remédio para pressão, Uhum. um remédio para diabetes. Sim, Você tomou, ele está fazendo efeito. Você para de tomar, vai passar um tempo, vai passar o efeito do remédio. sim. O exercício é a mesma coisa. Você está fazendo exercício, você está tendo o efeito dele, está tendo o efeito dele. Se você para, depois de um tempo você perde o efeito. Uhum. Então é importante continuar. É importante que o ser humano entenda que ele não pode ser sedentário. Ele tem que estar em movimento o tempo todo para Sim, manter a máquina funcionando. sem Senão vai dúvida. começar a aparecer diversos problemas, não só cardíacos, como problemas mentais, como problemas ósseos e articulares, Sim. problemas de obesidade, de tudo, Uhum. por falta do exercício. Sim. Tá? Então a gente tem que entender que isso tem que fazer parte do dia a dia. Exercício, é o que fala, né? É Uhum. o exercício, boa alimentação, boa noite de sono e Sim. uma vida mais tranquila. Esse é o segredo para se viver mais. Viver mais, ou seja, ter uma boa velhice, porque é uma coisa que eu sempre, quando eu pensei no exercício, também é assim, eu vou ficar velho, né? Ainda não tô, ainda vou ficar, né? Ou seja, assim, mas só que eu não quero ser um velhinho me arrastando, entendeu? Então, assim, eu prefiro, ou seja, nem viver isso aí, né? Ou seja, me arrastando ou alguém me arrastando, não quero isso, eu quero, ou seja, ter uma, ou seja, uma velhice saudável, né? Ou seja, ainda vou ficar velho, tá? Ainda não sou, não. O branco aqui é porque pintei branco, tá? Mas eu não quero, ou seja, tipo assim, ou seja, viver me arrastando e da forma que, ou seja, eu cheguei a falar até isso produto, eu não quero essa vida para mim, né? Ou seja, eu não quero viver isso, né? Ou seja, tipo assim, me arrastando, não posso fazer nada, tipo assim, servicinhos de casa, tipo assim, simples, tipo assim, trocar uma tomada, não consigo fazer. Não consigo ficar baixado ali, porque assim começa a me doer o peito, né? Ou seja, não consigo mexer a chave de fenda, ou seja, uma coisa assim que era uma coisa que qualquer pessoa faz isso, né? Ou seja, e agora eu não consigo fazer, né? Eu falei assim, eu não quero essa vida para mim, eu não quero mesmo, né? Então assim, e por isso, ou seja, que estou aqui, né? E assim, com certeza isso me deu assim a luz no fim do túnel, como você falou, tá me mostrando, ou seja, que é possível melhorar, né? Ou seja, um exercício, né? Lógico, agora monitorado, mas assim, é só dar continuidade nisso daí para poder melhorar cada vez mais. Ou seja, o que eu fico assim, tipo, o que nós estamos fazendo hoje aqui, assim, que eu acho bastante importante, que assim, precisa ser divulgado isso. Isso não é, ou seja, tipo assim, como eu disse, ou seja, eu tive ou seja, no melhor hospital, ou seja, em São Paulo, considerado o melhor hospital, né? Ou seja, cardíaco, ou seja, de São Paulo, né? Ou seja, pago, tá? Ou seja, não foi pelo INSS, não foi, ou seja, e simplesmente, ou seja, lá não me falaram nada sobre isso. E me diz uma coisa, Daí, assim, tipo, como assim? Ou seja, tipo assim, né? Ou seja, procura uma reabilitação, ou seja, existe reabilitação, né? Ou seja, isso não foi me falado. e a reabilitação é mais cara ou mais barata em comparação ao que você teve lá em São Paulo? Muito mais barato. Muito Então, mais nós estamos barato. falando até para a saúde pública, né? Sim, ou Porque se seja, tivesse centros de reabilitação na rede pública para atender uma boa população e tivesse mais na rede privada também, sim. daria salvando mais vidas, estaria Dando mais voltando, qualidade de vida. não só qualidade, como voltar para o mercado de trabalho Sim, para sim. ser economicamente ativo, né? Sim. E assim, eu vejo, ou seja, pelas minhas senhoras lá, ou seja, que são clientes, né? Ou seja, eu tenho clientes, ou seja, a mais nova posso dizer que tem 60 anos, A né? jovenzinha. É a mais jovenzinha, assim. Mas eu tenho de 96, 98, 99, né? Ou seja, 80, 81, ou seja, pessoas, ou seja, que realmente, ou seja, se fizesse um trabalho desse, ou seja, teria uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Não viviam se arrastando, ou alguém arrastando ela para cima e para baixo, né? Ou seja, que precisava, né? Ou seja, divulgar isso,
né? E uma coisa você pode ter certeza, que eu vou fazer isso. Ou seja, quando eu chegar lá, Já estamos fazendo. já estamos, mas assim, tipo, eu vou chegar lá, ou seja, tudo bem que se fala, ou seja, que lá onde eu moro é o fim do mundo, não, ou seja, quem fala isso, lógico que é uma ignorância, né? Ou seja, falar que é um fim do mundo, lá no fim do mundo é o meio do mundo, que nós estamos bem próximo da linha do Equador, então nós estamos no meio do mundo, então não é no fim do mundo, o final do mundo é onde eu nasci, é no Rio Grande do Sul, entendeu? Ou seja, então assim, mas eu moro lá no Acre, ou seja, no norte, ou seja, do país, realmente. É uma capital extremamente pequena, ou seja, eu Lá moro no na Acre capital. não tem Não, não reabilitação tem, cardíaca? não tem. Procurei fisioterapeutas lá para mim tentar fazer por lá, ou seja, que fizessem, não tem nenhum fisioterapeuta lá que faça esse tipo de trabalho, né? E até tentei incentivar, mas assim, com certeza, os que me conhecem vão me ver, ou seja, a forma que eu vou voltar, e assim, vão ter que investir em cima disso Aí, aí. ó, pessoal do Acre, minha mentoria de cardiovascular tá aí, hein? Tá, Se quiser um pouquinho, só falar. é verdade. É verdade, ou seja, tem você que já dá essa mentoria aí, ou seja, que para outros que querem fazer esse trabalho e precisa fazer, né? Ou seja, quantas pessoas têm uma condição melhor de vida, gente? É assim, é brincadeira que isso não seja mais divulgado aí, né? Ou seja, falado, ou seja, inclusive por cardiologistas, né? Ou seja, por que que não falam? Por que que não se fala isso? Ou seja, Em todo que congresso, existe, né? todo congresso é falado de reabilitação cardíaca. Eu só não sei se os médicos não estão frequentando os congressos Uhum, ou se tem medo de indicar o paciente para reabilitação cardíaca. A gente sabe que o risco de alguém passar mal dentro de uma reabilitação cardíaca é inferior do que o risco de alguém passar mal dentro de uma academia. sim. Porque dentro de academia, nós não temos o cliente lá na mão. A gente faz uma avaliação, é feita na academia, quando é feita uma avaliação mais ou menos, Sim, e que você não sabe se aquele paciente tem uma doença prévia, pré-existente, que ele também não sabe, às vezes o paciente também não não sabe, sabe. Uhum, e ele vai acabar passando mal dentro da sim, academia. Dentro da reabilitação cardíaca, o paciente passa por uma avaliação pré-participação criteriosa para a gente saber qual o nível de complexidade desse paciente, para a gente oferecer o melhor tratamento para ele e seguro. Porque o sim, tratamento tem que ser seguro. Eu lembro quando você começou, colocava um pouquinho você na bicicleta, você sentia dor. sim, Então eu tive que ir bem devagar, foi devagar, fui usando estratégia sim. para trabalhar essa seu limiar isquêmico, porque o seu limiar isquêmico era muito precoce, então você era considerado um paciente grave por conta que a gente chama do limiar isquêmico aparecer com baixa intensidade. Nem o teste cardiopulmonar você conseguiu fazer Não direito, foi consegui. interrompido. Uhum. Então, eu tinha poucas ferramentas ali e tem que ter um feeling, tem que ter uma experiência para pegar os pacientes mais graves. Então, o que eu oriento é a reabilitação cardíaca, você consegue estratificar os seus pacientes entre leve, moderado e grave. Então, está começando, selecione os pacientes leves ou moderados para você atender. Não pegue logo um grave. E se você não tem uma estrutura também adequada para trabalhar com paciente grave. Exatamente. Então, e mesmo assim, se você só pegar os pacientes leves, é um universo absurdo de pacientes. Ah, não, se eu pegar paciente leve, eu vou pegar pouco paciente. Não, você vai pegar muito paciente. Muito. Bastante. Por dois motivos. Um, porque existe muito doente. Segundo, porque não existe lugar nenhum para fazer. Então você pode começar ali a primeiro se capacitar, iniciar com os pacientes leves, depois aceitar pacientes moderados, e aí lá na frente, aumentando a estrutura, aumentando tudo, você pode pegar e começar com os pacientes graves. E no seu caso, você é um paciente grave, Sim. todo mundo tinha conhecimento disso, Uhum. e que hoje você não está mais dentro do paciente grave, por quê? Para você sentir dor, é o que a gente chama a quantidade de VO2 que você precisa, que são os MET, né? Uhum. Equivalente metabólico, é muito alto para você começar a sentir dor. Afinal, você está correndo na esteira, intervalado, 40 segundos,
com 8 quilômetros por hora, com a Aqui não dá inclinação de não, 1. 5 E com a inclinação de 1. Aham. Tá? E na bicicleta também, tá? Você está colocando 200 watts de potência, mais de 200 watts de potência para fazer o intervalado. Então você está colocando uma intensidade muito alta. Né? E isso nós estamos progredindo cada vez fazendo mais exercício de força, porque não é só esse exercício aeróbico, é exercício de força. Uhum. E você gosta, né? Que você vai Eu sempre, gosto. não falta nenhum dia. Não, eu gosto E mesmo. aceita todo desafio. Hoje nós vamos fazer tal exercício. Vamos fazer. Eu vou fazer, porque é bom, é prazeroso e assim. E tô vendo a melhora, ou seja, nitidamente, né? Ou seja, quando se falou de valor aí, ou seja, o que eu gastei lá no Hospital de São Paulo, ou seja, o que eu tô gastando aqui, tipo assim, não chega a 10%. Então, é um lugar para se investir, né? Sim. E as pessoas, às vezes, não, eu vou para a reabilitação cardíaca, eu vou ter um gasto mensal grande. Não. O gasto maior, primeiro, é não Sim. trabalhar. Sim. Depois precisar de uma estrutura mais cara, mais complexa. Sim. E aí sim é pior. Se você tivesse entrar na reabilitação lá na frente, de repente... Não precisava ter passado por todos esses procedimentos cirúrgicos, né? Que assim, que não sei se eu posso chamar, ou seja, stent, foram colocados 6, né? Ou seja, que foram colocados esses stent, ou seja, não sei se precisava colocar tudo isso, né? Se de repente lá na frente eu já tivesse começado a fazer uma reabilitação, eu já tinha melhorado, né? Ou seja, saiu da cirurgia e já está reabilitando ali e mantendo, acompanhando, né? sim. Você chegou até a fazer o exercício, mas depois você ficou limitado, cada vez mais limitado. Cada vez limitado, mais e mais mesmo, assim, muito limitado demais. Eu falei assim, eu não quero essa vida para mim, não quero viver isso, né? Viver me arrastando, não, Ninguém merece, né? não, ninguém merece, ou seja, tipo assim, ou seja, vivendo uma vida de 90 anos e eu não tenho nem 60, então eu não quero isso, não. Para mim eu não quero. Não, eu lembro quando mesmo. você chegou lá na clínica, é que eu falo, quando o paciente chega pra gente, parece que ele tá com a chama apagando. Você Sim, pega uma vela que tá com a chama pequenininha e de repente passa 2, 3 meses, você vê o paciente alegre, com outra fisionomia, sim, com planos de futuro, com sim. tanta vida ali, né? E só chegando a fazer a reabilitação. Só não, que fazendo a reabilitação, ela não é qualquer coisa, você tem que estudar, se qualificar para poder atender esse tipo de paciente. Sim. E a melhora do paciente é visível. Você olha assim, você ri mais agora do que estava rindo antes. Pode ter certeza, isso eu ri mesmo, porque assim, eu encontrei esperança aqui de novo, eu vi que é possível, ou seja, eu ainda tenho uma qualidade de vida, né, ou seja, até onde eu for, né, mas assim, que eu possa viver um pouquinho mais, né, ou seja, e não ficar me arrastando no meio da coisa, tipo assim, e sentindo dor o tempo todo, ou seja, ninguém merece ficar sentindo dor o tempo todo, né, ou seja, não quero. E aí, aquilo que você falou, o teu prazer é trabalhar. É trabalhar. E Porque eu me ficar longe do divirto trabalho trabalhando. é horrível, né? Eu me divirto trabalhando ali, né? Ou seja, que assim, eu digo que meu salão não. Eu até quando eu explico sobre profissão, né? Assim, como você deve escolher a sua profissão, né? Eu vejo isso em você também, ou seja, você tem prazer naquilo que você está fazendo. E assim, é por isso que a gente tem que fazer, né? Uma vez, até numa palestra que eu falei, ou seja, assim, de melhor forma, ou seja, escolher uma profissão é ser que nem prostituta, né? Ser prostituta, na realidade, assim, primeiro o prazer, depois o financeiro. E é isso mesmo, ou seja, você tem que encontrar. Porque imagina, você vai ficar a maior parte do tempo da sua vida trabalhando. Então, isso tem que ser prazeroso, né? Porque assim, a gente vê daí, assim, pessoas que fazem, às vezes, concurso, trabalham aí, ou seja, na rede pública, né? E assim, e acabam, ou seja, fazendo o que não gostam, acabam fazendo mal-humorado, ou seja, doido que chega um feriado, que chega um final de semana, ou seja, para se ver livre daquilo, ou seja, as férias, porque assim, está fazendo uma coisa que não gosta e vai fazer isso por muito tempo, né? Ou seja, da sua vida. Então, assim, sempre quando procurar uma profissão, procure uma que dê prazer. Ou seja, tudo aquilo que você faz com prazer, a consequência é o financeiro. As pessoas querem ser servidor público, Sim. mas não quer servir o público. Exato. Não gosta de servir o público. Mas exato, porque assim, você lidar com pessoas, você precisa gostar com pessoas.
Sim. né? Eu até, ou seja, explico assim, tipo, como que você se torna uma boa pessoa? Você sabe como você se torna uma boa Não. pessoa? Lidando com muitas. Você vai aprender a lidar com várias pessoas diferentes, que cada uma é um indivíduo, é completamente diferente. Então, assim, se você aprende a lidar com muitas, você vai ficar uma pessoa melhor, né? Ou seja, e assim vai. Ou seja, quanto mais pessoas você souber lidar, né? Eu trabalho 100% com o público, ou seja, ali, ou seja, no toque, né? Ou seja, que é uma coisa assim, por exemplo, feminino, no caso do feminino, e também hoje muito para o masculino, né? Ou seja, tipo assim, que é o cabelo. O cabelo é o principal acessório para a mulher, né? Ou seja, se ela não tiver, ou seja, ela pode estar com a melhor roupa, melhor calçado, melhor joia, mas se o cabelo estiver bom, nada tá bom. Então, assim, você trabalha diretamente ali com, ou seja, com o emocional, né? Ou seja, ali, ou seja, da pessoa, e você tem que lidar com aquilo, você tem que aprender a lidar com aquilo. E outra, assim, até eu digo para os homens, né? Ou seja, quando falam de mulheres, eu falo assim, que assim, ó, você casou com uma, mas lembre que você vai ter 30 no mês. Porque assim, cada dia é uma. Porque assim, ou seja, a mulher tem muito isso, diferente de nós, né? Ou seja, por exemplo, a mulher tem necessidade de falar no mínimo 3.000 palavras por dia. Nós é só duas, Pô, então né? ferrou, que agora nem mais no telefone nós estamos falando, é só o WhatsApp. Exato. Porra, então vou Não, escutar mas mais em mulher casa. gosta de falar, ela tem necessidade de falar, né? Ou seja, nós não temos, né? Ou seja, nós só temos necessidade de falar duas palavras, sim ou não. Necessidade de direito. Sim. Né? Então, assim, então, você aprender a lidar com isso, né? Ou seja, eu também gosto dessa parte, ou seja, de lidar com pessoas, né? É bastante legal. E, assim, aprender como ou seja, eu estou sendo tratado por você, né? É, tratado o indivíduo, né? Assim, o indivíduo, não é porque, assim, eu sei fazer um cabelo, né? Eu aprendi a fazer um cabelo, que eu sei fazer todos. Eu não sei fazer todos. Eu sei fazer aquele. O próximo que entrar, ou seja, se for novo para mim, eu vou ter que aprender a fazer aquele. Aquele eu ainda não sei fazer, né? Eu tenho que analisar, pesquisar ela, ou seja, ver o que ela gosta, como que ela gosta, o que fica melhor, ou seja, como é o trabalho dela, como que ela se veste, se ela, né? Ou seja, e assim eu estou sendo tratado por você, tá? Ou seja, Eu gosto de entender que uhum. quando eu vou avaliar um paciente, cada paciente tem a sua história. Exato, e assim, a sua história, a sua limitação, né? Ou seja, né? Seus Os seus objetivos. objetivos, né? Ou seja, a sua determinação, ou seja, é um indivíduo. Ou seja, enquanto todos os profissionais que trabalham com pessoas não entenderem o indivíduo, não existe outro igual. Eu falo assim, quando eu explico sobre cabelo, eu falo assim, ó, cabelo é igual a impressão digital. Cada um tem o seu. Ainda mais nós brasileiros, por exemplo. Nós brasileiros, por exemplo, assim, no mínimo, nós brasileiros, ou seja, temos 3 tipos de cabelos diferentes na mesma cabeça, né? Nós somos considerados os melhores do mundo, né? Por quê? Por causa da nossa diversidade, não é? Ou seja, só em algumas regiões lá do sul que se você for, que você vai encontrar, assim, tipo, dentro de uma cidade, um padrão de cabelo, né? Tipo, cabelos mais finos e mais claros, né? Ou seja, são determinados, tipo assim. Mas daí, se você for, ou seja, por exemplo, eu trabalhei em 3 estados diferentes, assim, 3 tipos de cabelos diferentes. Tá? Ou seja, trabalhei aqui no Rio de Janeiro, que tem uma incidência bem grande do afro, né? Ou cabelo crespo, aqui, né? Ou seja, no Rio de Janeiro. Trabalhei em Curitiba, onde, ou seja, ou seja, já é uma mistura, ou seja, tem cabelos mais lisos, mais claros, e, ou seja, cabelos, né? Aparentemente mais fáceis de se lidar, né? E daí, quando eu cheguei no norte, tá? Que foi o que mais me surpreendeu, ou seja, no norte, assim, é a quantidade de cabelos que a maioria das mulheres tem. Quantidade, assim, volumes muito grandes, né? Ou seja, então assim, você vê, por isso nós somos considerados o melhor. Então assim, mas tudo é o que acontece. Cada um é um, não tem outro igual. Não tem isso. E se você for mudando dentro do país, então, assim, do nosso país aqui, vai ver uma diversidade imensa de diferença. E, assim, e a gente só precisa entender o indivíduo, aquele que sentou ali agora, né? Eu até, para os profissionais cabeleireiros, eu sempre falo assim, antes de você aprender a abrir e fechar uma tesoura, ou seja, faça ciências humanas. Ou seja, estude ciências humanas. O principal que você precisa aprender nas ciências humanas sempre se coloque no lugar dele.
né? Ou seja, tipo assim, sente na cadeira antes. Como que você gostaria de ser tratado? Como que você gostaria de ser analisado? Né? Ou seja, você gostaria de eu testar produto na sua cabeça ou de ou treinar um negócio na sua cabeça? Não, ninguém gostaria disso, né? Então, assim, respeite para ser respeitado, tá? E assim, quando você aprende essa coisa, ou seja, do indivíduo, isso para mim é uma das coisas mais importantes de lidar com o público, né? Ou seja, indivíduo. Não existe outro igual, tá? Ou seja, cada um é um. Ok, seu Leonardo? É entender no nosso caso, Aham. não no seu também, Sim, qual é a dor do seu cliente? Por que ele te procurou? sim, Tá? Por que ele te procurou? Ele procurou porque ele quer melhorar o visual dele sim, e tem que ser uma coisa harmônica e sim. tem que ser uma coisa prazerosa. Quando Uhum. alguém procura a gente, nós que trabalhamos com fisioterapia cardiovascular, com reabilitação cardíaca, a pessoa procurou a gente porque precisa. E Sim, realmente precisa, e senão não vai viver. não vai. Eu tava E para desistir. não vai viver. Então a gente tem que entender que a gente tem que tratar da melhor forma possível, a gente tem que compreender, tem que escutar. Escutar mais do que falar. Você tem que escutar o teu paciente. E o próprio paciente ele vai dizer o que quer. Porque eu posso ter, não, porque o Emerson, ele é cabeleireiro e ele quer voltar a cortar cabelo. Isso é que eu acho. Aí quando eu vou conversar com ele, não, eu sou cabeleireiro, mas adoro andar de moto e não consigo. E aí eu vou tentar adaptar a minha a reabilitação para colocar você em condições de andar de moto e não cortar cabelo. Sim. Então tem que entender qual é a dor do paciente. Às vezes você quer tentar adivinhar qual é a dor. E aí você não deixa ele falar. Uh-uh. Deixa ele falar e ver o que mais incomoda ele. O que mais te incomoda, e você vai deixando, e aquilo ali já vai fazendo um planejamento de como você vai atuar na reabilitação. Não sei se você lembra disso, que quando eu Sim. te avaliei, eu fui ali pensando, pensando, pensando. Aí eu falei, cara, a atividade dele é outra e eu vou ter que adaptar alguma coisa, alguns exercícios que sejam funcionais para ele. E não chegar lá, faz bíceps, faz tríceps, faz peitoral. Aham. E, tipo, isso é funcional? Uhum. Não. Então vamos tentar humanizar a reabilitação. Em vez de ser um protocolo para cada um, vamos descobrir quais são os sonhos desses pacientes. O que você tem de sonho? Meu sonho é voltar a fazer tal atividade. Meu sonho é. Eu já tive paciente aqui, que eu sempre conto, que o sonho dela era fazer ninar a neta, que ela nunca conseguiu. Porque quando eu pegava a neta no colo, ou ela pegava a neta no colo ou ela cantava. Fazia as duas coisas ao mesmo tempo, ela não conseguia, que ela tinha falta de ar. E um dia ela chegou aqui na clínica chorando, falando que conseguiu colocar a neta para ninar. Uhum. Entendeu? E aí foi o que ela estava precisando, qual era o sonho dela, era colocar a neta para ninar. E assim foi feita a reabilitação, para ela conseguir fazer esse tipo de movimento, para conseguir estar cantando e fazendo um exercício para segurar um bebê. Embalar um bebê. Então é isso. E, Emerson, estamos chegando aqui no final. No final, eu sempre peço para o convidado deixar uma dica, deixar uma palavra que vá abrir a cabeça das pessoas aí para criar um novo mundo, né? Criar um mundo melhor. O que você gostaria de falar aí para os profissionais de saúde ou para os pacientes que estão assistindo a gente? Ótimo, ou seja, na realidade é realmente divulgar isso. Divulgar, ou seja, quem tem um problema cardíaco aí, e com certeza existe aí bastante pessoas estão muito limitadas, aquela coisa, divulguem isso, ou seja, vão atrás disso, ou seja, divulguem que é possível, ou seja, se nós não estamos recebendo essa informação, ou seja, que assim, eu demorei muito para receber essa informação, eu acho, né? Ou seja, eu demorei muito. Então, assim, a gente tem que divulgar mais isso. Então, assim, quem está ouvindo, né, que conhece alguém, ou seja, então, assim, repasse isso para eles, né? Ou seja, tipo assim, que é possível você melhorar a sua qualidade de vida, né? Ou seja, e não assim viver na condição, ou seja, que é nos colocada e assim, tipo, você não tem mais saída, é isso, né?
Porque o meu caso eu sei que o meu caso é grave, eu sei assim, tipo, desde quando eu fiz o primeiro processo cirúrgico, sempre foi me falado, ou seja, o seu problema cardíaco é gravíssimo. Sim, ou seja, tá, eu tenho consciência disso, mas isso não quer dizer que eu tenho que viver me arrastando. Então, é, e isso a nível Brasil aí, ou seja, tem que ser divulgado mais, ou seja, que existe possibilidades de melhora, que existe, né, ou seja, que você pode melhorar a sua condição de vida, não importa a condição que você esteja, né, mas que você pode melhorar. Então, assim, quem ouvir, né, isso, que repasse, comece a falar mais sobre, né, que existe reabilitação cardíaca, né, que a gente possa, ou seja, melhorar mais, ou seja, quantos casos existe aí no Brasil, ou seja, que estão aí pessoas, ou seja, se definhando, né, por falta dessa informação, né, ou seja, que é uma informação que assim, e daí o que acontece? Então, já que você já sabe da informação, então assim, vamos correr atrás, ou seja, vamos tentar fazer, né, onde tem, quem está fazendo, né, ou seja, vamos atrás, né, ou seja, de procurar, ou seja, porque quando com certeza, assim, tipo, o principal, ou seja, do indivíduo é assim, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, mas assim, então a gente dá um jeito de fazer, né? Ou seja, todo mundo dá, né? Ou seja, o jeito a gente só precisa receber essa informação para que a gente possa realmente estar, ou seja, procurando a melhora. E assim, eu vejo lá, ou seja, hoje eu vejo, ou seja, lá onde eu vivo, ou seja, eu vivo há 30 anos lá, assim, e conheço muita gente, quantas pessoas teriam uma qualidade de vida melhor, né? Assim, eu fico pensando assim, né, que eu tenho assim, que eu falo que eu tenho muitas vó, né? E eu tenho muitas vó mesmo, muitas vó. As minhas vozinhas lá, ou seja, tipo, o quanto que iam melhorar de vida, assim, tipo, né? Você vê, tem uma que mora até perto lá do salão, ou seja, que vai, ou seja, geralmente é levada por duas, ou seja, cuidadoras, ou seja, tipo assim, ela quer, tipo, cortar o cabelo. É duas cuidadoras, né? Ou seja, que levam ela, ou seja, meio que arrastando, né? Eu nem coloco ela na cadeira normal do salão, ou seja, uma cadeira mais simples, ou seja, porque a cadeira sempre tem aquele pé, então é mais difícil, o cara fica a perna meio travada. Então, assim, um exemplo desse, ou seja, se uma senhora dessa, ou seja, começa a fazer uma reabilitação, né, ou seja, o quanto ia melhorar essa condição dela, ou seja, né, de vida assim, eu acabo sempre brincando com ela, ou seja, com a situação, que eu sempre brinco com as situações assim difíceis, eu brinco com as situações, porque assim, né, tipo assim, tu não morre nem matando, sabe, tipo assim, né, vaso ruim não quebra não, é, porque você tem que brincar, ou seja, para você levantar ali a autoestima daquela pessoa, porque assim, às vezes ela chega chorando lá, assim, chorando tipo assim, sabe? Tipo, não aguento mais isso, né? Ou seja, e é uma pessoa que tem 86 anos, tá? E eu vejo pessoas com 80 e poucos anos lá, ou seja, que não vivem daquela forma, se arrastando. Então, assim, então tem muitas vozinhas minhas que eu acho que, assim, o quanto isso seria bom. Eu vou fazer o possível para conseguir levar isso, né? Se eu não conseguir levar você, eu vou levar um de vocês, ou seja, para lá, ou seja, incentivar alguém, ou seja, porque assim, passar isso para as outras pessoas, né? Ou seja, assim, quantas vozinhas minhas iam ter uma vida Beneficiar com bem isso. melhor, ou seja, com, né, um acompanhamento desse que eu estou conseguindo fazer aqui. Nossa, mãe, isso seria muito bom. Então, assim, divulguem, né? Falem mais sobre essa, que existe possibilidade de você ter uma vida melhor. Então, vocês que estão aí, escutem o Emerson. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe. Segue a gente lá no canal do DR Leonardo Alves no YouTube ou no Spotify, Rehab Cardiocast. Tá? Fica um abraço para vocês. Quem quiser seguir o Emerson no Instagram, Emerson Cervantes, Cervantes, é isso. tá? Segue lá e qualquer dúvida, coloca nos comentários, entre lá no meu Instagram, pode mandar mensagem que eu vou responder a cada um de vocês. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado aí pela Obrigado, Emerson. oportunidade. Valeu, meu camarada. Valeu.